Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Tuto Studio. Eu sou o Lohan Sorrak e vamos dar prosseguimento ao nosso curso de Lógica de Programação. Bem, então como vocês podem ver, nessa aula eu vou estar falando sobre vetor. Vetor também é conhecido como array. E o que é isso? É um conjunto de elementos consecutivos do mesmo tipo que podem ser acessados a partir de um índice, certo? Então, simplificando, vetor é uma variável que armazena vários valores do mesmo tipo. E para você poder acessar esses valores, você precisa de um índice, que foi acessado por meio de um índice. Bem, o vetor é bastante útil, pois você diminui o número de variáveis a serem declaradas, certo? Então, por exemplo, se é necessário criar um programa para calcular a média aritmética de 3 variáveis, então declarar essas variáveis é bem simples. Mas caso fosse necessário calcular a média aritmética de 100 variáveis, isso traria um grande trabalho para o desenvolvedor. O exemplo já diz tudo: se você tivesse 100 variáveis e você não tivesse um vetor, você ia ter que ficar lá digitando 100 variáveis. E, por exemplo, se depois você precisasse de 500 variáveis, você ia ter que editar esse seu código. Então, isso daí ia ser um baita trabalho. Próximo slide. Bem, então vamos lá. Vamos dizer que você quer criar um vetor chamado de V. Então, qual é a sintaxe no Visual G? Bem, você tem o nome do vetor, que no caso é uma variável. Então, quando você vai declarar uma variável, você não coloca o nome, dois pontos e o tipo. É a mesma coisa aqui. Você vai colocar o nome da variável, dois pontos, o tipo, que é um vetor, digamos assim. Vamos dizer que vetor é um tipo. Aqui a gente diz o intervalo, ou seja, o começo e o fim. Então você vai colocar, eu quero que comece do 1 e vá até o 5. Ou eu quero que comece do 0 e vá até o 4. E aqui a gente diz o tipo de vetor, porque como eu disse agora há pouco na definição, vetor é um conjunto de elementos do mesmo tipo, certo? Então, o vetor só serve para armazenar variáveis do mesmo tipo. Se você criar um vetor do tipo inteiro, então seu programa você só vai poder armazenar valores do tipo inteiro, certo? Então, vamos aqui mostrar como que fica isso. Então aqui, ó, nós temos o vetor, a variável v posição 1, que é o primeiro, v posição 2, v posição 3, v posição 4, v posição 5. Você pode ver que eu posso ter um valor em cada espaço, né, desse nosso vetor. Você pode imaginar que dentro do vetor lá você tem pequenos bloquinhos para armazenar o valor que você quer. Então, você pode ver que esse valor aqui não depende desse. Então, eu posso pegar e mudar esse valor aqui sem afetar esse outro, né? A gente pode ter vários valores aí, digamos assim, juntos. Então, agora vamos lá para o Visual G. Bem, aqui a gente vai criar um programa bem simples que vai fazer o seguinte: vai receber 3 notas de um aluno, certo? Utilizando um vetor, e seu programa vai mostrar a média do aluno. Bem simples. Então vamos lá, vamos criar um vetor. Vamos lá, vamos colocar um nome que nem está lá na apresentação, vamos chamar ele de V, que ele é um vetor. Qual que é o intervalo? De 1 até 3 nesse caso. Qual o tipo? Vamos colocar como real, porque nota não necessariamente é inteira. Bem, como está lá na definição, para a gente acessar esse nosso vetor, a gente utiliza-se por meio de um índice. Por que a gente utiliza esse índice? Vamos lá, eu tenho o nosso vetor V lá e eu quero acessar o primeiro elemento. Então aqui dentro desses colchetes, nós vamos colocar o índice. Então o índice nada mais é do que a posição de um determinado elemento no vetor, certo? Então eu quero o primeiro índice do nosso vetor e eu quero que ele fique com o valor de 10, certo? Então vamos aqui executar o código, o algoritmo, né? Você pode ver aqui que a posição V1 ficou com o valor de 10. Bem, então
como que eu posso estar fazendo para que eu não tenha que ficar digitando aqui várias linhas para me declarar um valor para um determinado elemento do meu vetor? Eu posso criar um índice, né? Certo? Vale lembrar que o índice é sempre inteiro, certo? Então, o índice é sempre inteiro. Se você tentar usar uma variável real para o índice, vai dar errado. Então, agora aqui vamos criar um laço de repetição para índice de 1 até 3, faça, fim para. Vamos lá. Então, vamos dar um layer, certo? Layer vamos primeiro mostrar na tela. Escreva, digite a nota. Olha lá, agora fica muito mais fácil para a gente tá dando as mensagens e tudo mais. A nota o que? Índice, certo? Então vamos mostrar, digite lá a nota 1, depois digite a nota 2, digite a nota 3, certo? E também para ler fica muito mais fácil. Vamos lá, leia o que? Vetor, qual posição, em que posição a gente quer que armazene? A gente quer que armazene do 1 até o 3. E qual variável que percorre do 1 até o 3? O índice, certo? Então a gente já fez um programa que recebe todas as notas. Você pode ver então que as coisas ficam muito mais simples com vetor. Bem, aqui eu vou criar outro para, certo? Lembrando que eu poderia estar fazendo isso no mesmo laço de repetição, mas para ficar mais fácil para se ler, eu vou colocar em outro. Então, aqui, escreval, anota, vírgula, vamos colocar aqui junto mesmo, anota índice, foi, 2 pontos, certo? E aqui a gente vai mostrar o que? O elemento o elemento do vetor que tem como posição o índice, a posição corresponde ao nosso valor do índice. Então, V índice, certo? Então, dessa forma, a gente vai mostrar na tela. Aqui, a gente vai mostrar a posição do elemento, então, o índice, a variável índice. E aqui, o que a gente vai estar mostrando? A gente vai estar mostrando o valor que tem contido nesse nosso vetor na posição que corresponde ao índice. Então, se o índice for 1, ele vai mostrar o valor que tem lá contido naquele bloquinho ali, ó. Tá vendo? Então ele vai pegar e vai ver o valor que tem nesse primeiro bloquinho, certo? Se o valor for, por exemplo, 2, ele vai pegar e olhar o que tem no segundo bloquinho, certo? Vamos lá, já exibiu. E o que a gente pode fazer aqui? Calcular a média. Então, para calcular a média, o que eu vou fazer? Vou criar uma outra variável chamada média, que vai ser do tipo real. Então, aqui, o que a gente vai fazer? Vamos dizer que média recebe média mais V índice. Certo? Por quê? Porque se eu simplesmente só falar aqui que a média recebe, ó, se eu dizer só isso daqui, o que vai acontecer? A cada vez que o loop acontecer, o valor da minha média vai ser substituído. E eu não quero isso, eu quero acrescentar. Bem, então agora aqui vamos exibir na tela a média, né? Vamos dar um escreval que fica melhor. A média final é 2 pontos. E aqui a gente vai exibir a média. E a média é o que? A média dividido por 3, certo? Porque a gente tem que pegar o valor e dividir pela quantidade de elementos que tem no nosso vetor. Então vamos aqui executar o algoritmo. Vamos colocar 10, 10 e 10. Não, vamos colocar 5 aqui. Olha lá. Minha nota 1 foi 10, minha nota 2 foi 10 e minha nota 3 foi 5, certo? E qual é a minha média final? 8,3333. Essa daí foi a aula sobre vetores.